Dando sequência ao nosso estudo do livro Tramas do Destino, escrito por Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Edivaldo Franco. A terapia da verdade. O abalo moral que a notícia da alienação de Lissandra produziu no Sr. Ferguson levou-o ao leito. O sistema nervoso, desgovernado por muito tempo, não suportou a carga do desespero, causando-lhe transtornos psíquicos e físicos. A hanseníase, cujos fatores predisponentes se concentram nos recônditos do espírito culpado, ao desconcerto da emotividade que depauperou o organismo, fez-se mais danosa, aumentando o processo degenerativo das células, com resultados dolorosos. Sem encontrar forças para a recomposição interior, deixou-se sucumbir pelo desalento. Não se podia isentar de culpa. A irascibilidade, por muitos anos não disciplinada, cedia lugar ao pessimismo, fruto da revolta incontida. Embora estagiando numa escola de sofrimentos severos, onde outros aprendizes os expungiam sob mais rigorosa imposição, nunca se concedera oportunidade, na colônia, de sair de si mesmo para distender a solidariedade da afeição, tentando minimizar os efeitos contundentes do que considerava desdita, ouvindo ou sentindo os problemas dos demais. Fechara-se na concha de aço do egoísmo, qual se fosse um inoperante inditoso colhido pela artimanha das leis da impiedade. O egoísmo, sem dúvida, é a sórdida masmorra do orgulhoso, que prefere até quando a alucinação os vence, e somente em frangalhos se deixam retirar dos sítios em que enganosos pessoais os aprisionam. Num reduto de sofrimento coletivo, sempre há alguém mais vencido que necessita de auxílio fraternal, em cujo cometimento o benfeitor se transforma numa fímbria de luz, esparzindo esperança, enquanto conforta, consola, ao iluminar, clarifica-se. Vitalizando sombras, mergulhou o pai de Lissandra em sombrio calabouço. A paciência de Cândido e sua abnegação fraternal, sustentadas pela fé, instaram com o enfermo um sentido de autorrenovação. Passados os primeiros momentos de cariciosa aragem espiritual, experimentada após a prece e o passe, não mais se animara a voltar a ler o livro da vida. Na contingência adversa que o afligia, em demorado curso, o Sr. Rafael tombara nas ganas da ardilosa vingança que lhe impunham as vítimas do passado, especialmente uma delas, ora, em hospedagem psíquica de caráter obsessivo. Ou seja, ele estava vivendo um processo de obsessão, através de um espírito vingativo. Seguindo, utilizando-se da conjuntura do impositivo da evolução, que alcança os seus defraudadores, a entidade perniciosa comprazia-se e inspirava-lhe ódio contra si mesmo, produzindo evocações mentais perturbantes e interferindo psiquicamente pela fixação monoideísta na sua mente de que era um desgraçado, um réprobo a caminho de uma desventura maior e sem termo. A inscilação perturbadora do pensamento odiento do perseguidor já interferia no comportamento mental do paciente, que não raro se dava conta de manifestas agressões em debates no campo interior, com que mais se agravava a irritabilidade e o ensimesmamento. Simultaneamente, o complexo de culpa, os erros do passado, constituía atroz indução à manutenção do mau humor, da falta de estímulo para a aquisição de paz íntima, que, afinal de contas, sabia no inconsciente não a merecer. O adversário oculto do Sr. Ferguson era cúmplice do inimigo de Lissandra. Quer dizer, os dois, pai e filha, estavam vivendo um processo de obsessão de vingadores do passado, com quem concentravam planos de animosidade e acendrada vingança. Ambos foram vitimados antes por astucioso plano e pela pusilanimidade dos atuais ressarcidores, não os perdoando, engrossando as fileiras de outros prejudicados, que ora exigiam pura e simplesmente ante a justiça rápida, fulminante. Melhor armados intelectualmente, os verdugos chefes da malta odienta estabeleceram uma vingança lenta, mediante a qual pretendiam saciar-se na sede de vingança premeditada.
Nas crises, agora mais frequentes, Lisandra estrugia de horror quando ouvia, entre aspas, o chamado de sua vítima e, rompendo pelo pensamento, em desalinho, aclamar por justiça em face da clemência que lhe fora negada. Via-o e ouvia-o em situação terrificadora, não suportando a irrupção da sua presença mental, fugindo em desvario pela crise epilética, conforme o quadro clássico produzido pelos focos no lóbulo temporal da delicada máquina encefálica. Com o pai, porém, o quadro assumia outro aspecto. A mente invasora insinuara-se sutilmente no hospedeiro, provocando uma quase perfeita identificação, mediante a qual o cérebro do enfermo tanto registrava a voz de comando do encarnado como a do desencarnado, já agora vencendo as últimas resistências daquele. Em face do quadro múltiplo das auto-obsessões, das obsessões simples e complexas, como das que se manifestam nas áreas mistas de alienação por interferência espiritual, a contribuição do enfermo é imperceptível quanto relevante, sem que se produza esforço hercúleo que seja uma mudança de atitude mental com a execução de um programa edificante no qual granjeie simpatia e solidariedade, credenciando-se a ser exilado, ou melhor, ser auxiliado. Qualquer ajuda de outrem redunda quase sempre em nula. Ou seja, meus amigos, se ele cortar o vínculo mental, se ele passar a ter uma atitude positiva, jubilosa, quebra o vínculo com o obsessor, não é verdade? Mas ele não está ajudando nessa tarefa. E com isso, cada vez está mais preso a essa obsessão. Continuando. Não havendo uma forte predisposição interior do enfermo, e em casos dessa natureza o paciente sempre se escusa ao esforço, justificando estar contribuindo com o máximo em razão da vontade viciada, da falta de persistência no bem, na ausência da crença robusta em Deus, os estímulos de fora produzem efeito positivo, porém transitório, porque não logram romper as vibrações densas do desculpismo, da autopiedade, da revolta sem palavras, da raiva que destila em muitas armadilhas se refugia. Providencial como terapêutica inicial é através da leitura evangélica, num espírito que se irriga de esperança, se renova, abrindo verdadeiras clareiras e brechas na psicosfera densa que elabora e que se nutre, a fim de que penetrem outras energias benéficas que o predisporão para o bem, de intervalo a intervalo, até que logrem modificar a paisagem interior, animando-se investimentos maiores. Neste capítulo é comum encontrar-se largo número de obsidiados em diversos graus de alienação, que asseveram não poderem ler, por se verem vencidos por retiro letardo que os tomam por impossibilidade total de entenderem o conteúdo das leituras que lhes são recomendadas. É um processo. Então, a pessoa quer sair desse círculo vicioso, é-lhe dado material positivo para que ele leia e, dessa forma, mude a frequência mental, mas vem o sono, vem a incompreensão, e com isso fica mais difícil. Então precisa uma vontade firme para que se consiga sair dessa rede que puxa a pessoa cada vez mais para baixo, para dentro de si mesmo, o que leva, entre aspas, a se afogar na situação. Continuando. Merece considerarmos que, em alguns casos, o amolentamento, a falta de discernimento e a não fixação do conteúdo da leitura procedem da falta do hábito salutar e da convivência de bons livros. A mente viciosa, indisciplinada, acostumada ao trivial, ao burlesco, ao insensato, se recusa a atenção e interesse no esforço novo. Conveniente, desse modo, a insistência e a perseverança. Leiam-se pequenos textos, façam-se acompanhar as leituras de subsequente reflexão da parte examinada. Tentem-se a memorização, a anotação como exercício gráfico, através do que não se conceda, porém, à mente a ociosidade, nem a escusa de nada conseguir neste capítulo. Meus amigos, os audiolivros ajudam também. É uma forma de você estar ouvindo os conteúdos necessários para, num segundo passo,
ter a capacidade de ler por si mesmo e dessa forma ir saindo do atoleiro da obsessão. Continuamos. Asseverou Jesus com muita propriedade ao pai do epilético que lhe rogava ajuda, conforme se lê, era o Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 9, versículo 23, diz ali: se podes, tudo é possível àquele que crê. E, interferindo junto ao espírito obsessor, retirou-o do jovem, restituindo a saúde. Não é? Precisa dar o primeiro passo. O crer não pode ser tomado como uma atitude estática ou estanque em que se aguardam resultados parasitariamente. Precisamos agir por nosso esforço. Decorre a crença de uma posição dinâmica, atuante em torno da vida, graças a um esforço bem dirigido, com o qual se conseguem resultados ótimos. Em razão disso, asseverou o apóstolo Tiago, em 2,17, assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Então precisamos ação, ação no bem, ação na fraternidade. Casos outros ocorrem em que o mal-estar, que provém da leitura evangélica, conforme muito asseveram, é produzido ora pela estudação das altas cargas pestilenciais aspiradas por longo processo obsessivo, enquanto se modificam e depuram os centros da razão viciada, mudando-se os clichês mentais perniciosos, ora em face da débil técnica da hipnose, que se utilizam os perturbadores desencarnados que sabem irão encontrar na renovação psíquica de sua vítima os antídotos à sua pertinácia infeliz e alienadora. Ou seja, esse obsessor, devido a ter muito tempo para ficar insuflando na mente do obsediado as palavras que o debilitam, cabe ao paciente buscar recursos do mesmo tamanho para que possam vencer a essa insistência na caída. Precisamos buscar estímulos para sairmos dessa roda de samsara. Pela forma como interferem da vontade doentia do paciente, induzem-no ao desinteresse, distraem-no, interpondo-se no plano do raciocínio, inspirando receios injustificáveis ou adormecendo-os. A pessoa tem sono. Eu já vi muitas vezes um caso assim. A pessoa está num processo obsessivo e quando se começa um processo de libertação, ela tem sono, ela vai dormir e você não consegue acesso a essa pessoa. Então é preciso vontade firme para tirar a pessoa, o paciente, dessa roda viciante. Continuando. E quando logram vencê-los pelo sono desagradável, auxiliam no desbordar das lembranças em que se acumpliciam nos erros, produzindo sonos e pesadelos apavorantes, ou ainda assomam a recordação, defrontando-os com parcial desprendimento, com que mais os atemorizam. Quase sempre conseguem o triunfo, por ser mais fácil ao obsediado, ao paciente, recuar, a ceder no esforço da própria edificação, do que se perseverar no empreendimento libertador. Especialmente em ocorrências dessa natureza, a leitura edificante, evangélica e espírita é um medicamento eficaz, imprescindível a uma pronta reconquista dos resultados salutares. Outro sim, pelo mesmo processo com que o pensamento obsediado atua sobre o médium num processo obsessivo. Todo paciente que experimenta tal alienação é um médium em desequilíbrio de forças psíquicas. As construções mentais, as ideias desses são assimiladas pelo hóspede indesejável, resultando muitas vezes na evangelização do perseguidor, que também se modifica à instância de preciosos ensinos que lhe chegam. Então, quando o paciente, em processo obsessivo, luta para vencer essa má influência, começa a se evangelizar, seja qual for a fonte, seja espírita ou não, a pessoa começa a viver o bem, a fraternidade, os bons comportamentos, aos poucos você vai modificando aquele que quer te obsediar. Ele vai vendo que a sua melhora leva também a melhora dele. E ele deixa livre esse paciente, mudando também ele de atitude. Continuamos.
Fato análogo ocorre na evangelização por meio da psicofonia atormentada. Além da leitura, da oração revigorante, é tônico que se devem utilizar os pacientes de todo tipo, daí partindo para as realizações superiores da vida. Mesmo nos casos de obsessão por subjugação, a terapêutica do esforço pessoal do enfermo é valiosa. Não obstante, com os comandos da vontade dominados, a doutrinação que recebe desperta-o para o trabalho que deve realizar, em benefício de si mesmo, irrigando a mente com a esperança da libertação que iniciará de dentro para fora. Nesses casos, o auxílio dos outros, oferecendo palavras de reconforto, lições de estímulo otimista, lene o coração, suaviza o entendimento espiritual, conclamando ao controle e o governo das peças em implementos do precioso corpo com que a divindade o enriquece para a bênção da evolução. A psicoterapia espírita evangélica é fator essencial para o reequilíbrio de qualquer alienação, mesmo nos casos específicos estudados pela patologia médica, a que constitui os notáveis capítulos da moderna ciência da alma. Recomendo mais uma vez a leitura do livro do Dr. Inácio, presente aqui no canal, já recomendado em capítulos anteriores. Não é verdade? Novos rumos da medicina e psiquiatria, face à reencarnação. E os livros estão aqui. São dezenas de casos de pessoas que conseguiram superar essa situação. Continuando. Disso sabia o verdugo do Sr. Ferguson, que, de pronto, se fez desinteressar-se pela leitura do Evangelho, inspirando-o a reagir contra a bondade e a paciência de Cândido, o enfermeiro. O enfermeiro, porém, que conhecia a técnica persistente de que se utilizam os vingadores do além, não desanimou. Sem a insistência que irrita, porém com perseverança que conforta, não adiou o auxílio espiritual ao enfermo da alma, instando para que reagisse, emulando ao dever de ajudar os familiares, que mais do que nunca necessitavam da sua palavra e do seu conforto moral. O verbo sincero e generoso terminou por encontrar ressonância no paciente rebelde. Num diálogo honesto, este revelou ao espiritista a razão de um conflito que o macerava. Amava a filha, afirmou comovido, e apesar disso experimentava estranha sensação de prazer por sabê-la quase louca, ao mesmo tempo martirizando-se em face da notícia do seu desequilíbrio, ou seja, a alma dele estava feliz pela menina estar sofrendo, mas o raciocínio, a consciência, sofria. Então, esse conflito o deixava conturbado. O sentimento desencontrado não lhe era novo, sufocava-o, no entanto, sempre voltava perturbador, inquietante, como a entendê-lo. Cândido, que anelava por um momento de abertura para informações mais amplas, não adiou a oportunidade. Como você compreenderá mais tarde, esclareceu com tranquilidade, as nossas vidas se entrelaçam umas às outras, num mecanismo demorado e complexo, oferecendo-nos oportunidades múltiplas em experiências físicas muito variadas. Jesus, respondendo ao doutor da lei, que o inquiria sobre o necessário para entrar no reino dos céus, conforme se lê no diálogo narrado pelo evangelista João, foi peremptório. Em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso está em João 3:1 até 15. O interlocutor surpreendeu-se. A resposta clara e objetiva não deixava margem à dúvida, no entanto, intrigado, voltou a interrogar. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar novamente no ventre de sua mãe e nascer? É evidente, conforme se depreende da nova indagação, que ele compreendera a resposta. Apesar disso, reafirma Jesus, em verdade vos digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E conclui, o que nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos maravilheis de vos dizer, é-vos necessário nascer de novo. O ensino não comporta equívocos. Jesus referiu-se à reencarnação, às diversas vidas por que passa o espírito, a fim de moldar a própria perfeição. Doutrina conhecida desde a mais remota antiguidade, identificada pelos gregos como o nome de palingenia,
é mais coerente e lógica a resposta aos múltiplos problemas humanos, morais, sociais, econômicos, físicos, raciais, considerada a justiça divina na sua legítima posição. A reencarnação a expressa, ensejando a cada qual sua dita ou desgraça, impelindo sempre o avanço, a ascensão. O enfermeiro, visivelmente inspirado, silenciou, a fim de melhor coordenar as ideias e filtrar com mais clareza o pensamento que o dominava. O Sr. Rafael, que nunca tomara conhecimento de tão elevada filosofia moral, interessou-se pela argumentação, desatrelando-se da indolência e da amargura, qual flor em botão, fechada em si mesma, respondida pelo sol. Dando curso ao esclarecimento, prosseguiu. As religiões derivadas do cristianismo, que ensinam a unicidade das existências ou as vidas, tais como o catolicismo e o protestantismo, nas suas várias ramificações, interpretam a lição, elucidando que o nascer de novo se dá através do batismo, que não corresponde à legitimidade do texto, que surpreende Nicodemos, o fariseu, que era senador dos judeus, homem culto, versado nas leis e conhecimentos de seu tempo. Inicialmente, comentemos que os povos antigos acreditavam que a terra houvera saído das águas, conforme se lê na Gênese. Supunham, portanto, que todas as coisas físicas tiveram sua origem na água, passando estas a ser o símbolo dos corpos. Desse ponto de vista, o ensino se refere ao corpo que gera outro corpo, mas só o espírito produz outro espírito, independendo, portanto, do corpo. Taxativamente, é necessário renascer com o corpo e o espírito. Completando o ensino precioso, conclui o mestre, o espírito sopra onde quer, ouvis a sua voz, mas não sabem de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Ora, a lógica nos afirma que o espírito é livre do corpo, pré-existe a este e ele sobrevive. Ninguém sabe onde foi, não provê o que será. Se houvesse, como afirmam aquelas religiões, sido criadas com o corpo, saber-se-ia como começou e qual o seu próximo, imediato fim, conhecendo-lhe o princípio e o começo. Meus amigos, se um espírito encarna no corpo uma vez, por que não pode encarnar 2, 3, 4, 10, 1000 vezes? Não é mais justo você nascer, reaprender aquilo que lhe foi ensinado, corrigir os erros do passado? Que Deus justo seria esse que faz nascer uma criança com defeito físico? Por quê? Não seria justiça? Agora, se esse espírito cometeu um erro no passado e volta à carne, volta ao espírito nascer novamente, com um defeito físico, fica muito mais claro. Errou no passado, corrige no futuro, não é? Mas vamos continuar a nossa leitura. Todavia, as ciências modernas viriam demonstrar ainda mais a força da lógica, da argumentação apresentada por Jesus através da embriogenia. Sabemos que a partícula fecundante, o gameta masculino, é uma gotícula d'água, o espermatozoide, e o gameta, que se deixa fecundar, o óvulo, é outra gotícula d'água. Ambiência, a princípio do ovo, é aquosa à medida que o feto se desenvolve, se nutre e se mantém, resguardando-se graças ao líquido amniótico, estrutura a carne. Será necessário examinar mais o assunto? Está tão claro? Além disso, o bom senso nos faz inferir, diante das disparidades sociais, os desajustes familiares, os graves problemas morais das expressões teratológicas, das diferenças entre os gênios e os primários na penúria econômica, as simpatias e antipatias, das animosidades incompreensíveis, dos ódios entre pais e filhos, das enfermidades de longo curso, que são todas essas ocorrências de colheita dos frutos decorrentes da sementeira pretérita de cada um. E eu convido a vocês a verem aqui no canal também livros feitos por psicólogos, onde voltam a pessoa a vidas anteriores para curar os males da vida física atual. Está claro, está provado. A pessoa relembra de todas as vidas anteriores e percebe o erro cometido e entende e dessa forma se cura. Está aqui no canal, podem procurar, o livro dos psicólogos. Continuando. Dona Adelaide, que participava em espírito da conversação,
a sogra dele, recorreu a um instante precioso de levantar o ânimo do enfermo e despertá-lo para as experiências novas da vida, aplicando-lhe recursos magnéticos e fluídicos refazentes. A digressão, continuou o enfermeiro, levemente comovido, que o senhor compreenderá melhor de futuro, tem o objetivo de esclarecer na questão proposta. Não padece dúvida de que o senhor e sua filha não realizavam nesta vida uma experiência pela primeira vez. Viandantes dos caminhos do tempo, comprometidos negativamente entre si e em relação a outra pessoa, recomeçam agora para resgatar, reconsiderar atitudes e recomeçar na lide do bem. É a problemática das suas rigorosas e doloridas enfermidades. São presentes as raízes de erros graves, danos igualmente severos com que se esquivavam do valor e da honradez. Que poderei fazer, levando em conta, veja isso, a verdade? Inquiriu o ouvinte com sinceridade. Nossa destinação é a felicidade, respondeu Cândido. Sempre é tempo de ressarcir dívidas, produzir títulos de merecimento. De início, mergulhe o pensamento na prece. Estude o evangelho que lhe confiei, passando depois as outras obras que lhe darão a dimensão das responsabilidades que nos dizem respeito, informando sobre os mecanismos das nossas realizações presentes e futuras. Comece pela renovação íntima, exercitando a humildade. Não esqueça que Deus é o Pai magnânimo e misericordioso. Tudo que nos ocorre obedece às leis sábias, que, embora nos escapem das suas causas, se encarregam de lapidar nossas imperfeições. Aproveitemos o momento para orar, dando início à sua nova fase. Murmurada com unção no quarto singelo do enfermo, a prece ditada pela mente inspirada de Cândido convertia bênçãos no momento em que rogava pelos demais enfermos, por todos os sofredores da terra. A oração é sempre um fio invisível e sublime, pelo qual a alma ascende a Deus e o Pai penetra o homem. Meus amigos, temos aqui no canal muitos livros que vão nos ajudar a entender toda a problemática da reencarnação, dos erros do passado sendo corrigidos na vida presente, a nossa semeadura presente para o bem do futuro. Vejam aqui os livros, Brian Weiss, entre outros. Vocês vão entender e vão também ser mais felizes entendendo tudo o que nos acontece no dia a dia. Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos na sequência desse nosso estudo. Até breve.